Fala pessoal, Jonathan Meres aí para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre micro vitórias versus o fracasso. Durante toda a minha jornada dentro do mundo como empreendedor, eu já tentei muita coisa, né? Eu testei N empreendimentos, já tive, por exemplo, uma fábrica de chinelo, eu já vendi curso de docinho gourmet como afiliado, né, rodando tráfego pago. Eu já vendi título de candeias, cara, eu já fiz muita coisa, né? N coisas para tentar ganhar dinheiro e sair desse mercado de CLT e virar um autônomo. Inclusive, eu tenho outro vídeo que eu falo mais sobre se faz sentido ou não ser autônomo, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas uma coisa que eu comecei a refletir muito, analisando o meu passado, é sobre as micro vitórias que eu tinha. Na época, quando aconteceu isso, eu pensava que era fracasso, porque, pô, não deu certo, eu não consegui ficar rico com aquilo, eu não conseguia me sustentar às vezes 100%. Então, hoje, quando eu enxergo, eu vejo que eu tive pequenas vitórias que, se eu tivesse persistido naquilo que eu estava fazendo, eu poderia ter tido um determinado sucesso, eu poderia ter condições de conseguir me manter, de ganhar mais dinheiro com aquilo, até porque quando você inicia em algo do zero, é muito difícil que você tenha resultado do dia para a noite, um resultado expressivo que você vai poder se manter com aquilo. Existem pessoas que são pontos fora da curva, que do dia para a noite a pessoa pode viralizar, a pessoa pode ganhar muito dinheiro com aquilo. Existem. Só que a gente sabe que a probabilidade é que você vai quebrar muita cara, você vai ter que aprender com os seus erros e vai ter que ter persistência para conseguir ter a experiência para trazer esse dinheiro para ti. Então, por exemplo, a fábrica de chinelo, ela veio da ideia do meu avô, né? Eu trabalhava com ele, e ele disse, por que a gente não abre uma fábrica de chinelo? No final ele deu a ideia, a gente comprou equipamento e quem teve que tocar tudo era eu. Então eu fui atrás de fornecedor de borracha, eu comprei as tiras, fui atrás da máquina em si, do maquinário, né? Tu coloca a primeira borracha, tu puxa o molde, e no formato de chinelo, ele vai cortar a borracha e você vai colocar a tira. Depois que a tira ela vem em três, você coloca a primeira que tira e depois que fica no dedo na frente, depois as duas atrás, né? Depois você pode pesquisar como fazer chinelo em casa, máquina de chinelo, aí tu vai entender um pouco melhor. Mas eu cheguei a fazer chinelo, eu consegui vender, então a venda foi micro vitória, só que teve um momento que pensei, cara, eu não quero isso pra mim. E tem pessoas que conseguem tirar dinheiro, 4, 5, 6 mil reais vendendo chinelo, por exemplo. Mas eu pensei, cara, eu quero uma coisa mais escalável. Foi onde eu peguei tudo, vendi e toquei minha vida pra frente. Eu tive pequena vitória, que foi o quê? De eu conseguir vender os meus primeiros chinelos. Teve gente que foi lá e comprou 10 pares, teve gente que comprou 5 pares, eu vendia a um preço baratos também. Mas se eu me mantesse no mercado, eu poderia, por exemplo, fazer chinelo para casamento, para entregar como lembrança. Eu poderia fazer chinelo para entregar como presente de aniversário, essas coisas, sabe? Algo diferente. Eu até comprei uma máquina de estampar para estampar o chinelo. Eu comprei um pack depois de imagens para poder fazer essa estampa. Só não comprei, não lembro se era tecido, um papel que precisava colocar em cima para estampar, já com o intuito de entregar como lembrança, entregar como presente, porque eu poderia ter um valor agregado maior. Em vez de eu cobrar, por exemplo, 5, 6, 10 reais no par, eu poderia cobrar 15, 20, 25, porque é um chinelo diferente para a pessoa. Mas eu pensei, tá, para mim não valia a pena, toquei a vida, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, mas eu segui em frente. Um outro micro sucesso que eu tive foi com o docinho gourmet. Eu trabalhava com marketing afiliado. Marketing afiliado é como se fosse um representante comercial do curso. Tem hoje N plataformas, Hotmart, Eduz, Monetize, você pode pesquisar. E que a pessoa vai criar um curso, eu como afiliado daquele curso, eu posso pegar, divulgar, e se eu ganhar, se eu vender, eu ganho a porcentagem da venda. E eu fiz isso, na época foi 2017, se eu não me engano. Eu botei no anúncio de tráfego pago, que era no Facebook, e eu consegui vender. Eu investia 20 reais, voltava 60. Investia 20, voltava 40. Ou seja, investia 1, voltava 2. Eu pensei, cara, eu não vou ficar rico com isso, e pausei, né, as campanhas e toquei minha vida. Hoje, quando eu penso, eu vejo a besteira que eu fiz, porque eu poderia ter ganhado muito mais. Era só ter escalado. Pô, eu investia 20, voltava 40, 60 reais. Cara, se eu investisse 100, será que não ia voltar 200? Se eu investisse 1.000, não ia voltar 2.000? Então, com essa escala, eu poderia ter ganho mais dinheiro e, claro, melhorando a estratégia. Mas eu tive o sucesso de eu ter analisado, cara, eu consegui ter uma pequena vitória. Foi minha primeira venda. Pô, minha segunda, terceira venda, tá dando certo. Só que eu parei no meio. E isso aconteceu com várias coisas na minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas micro vitórias, elas vão te mostrar que tá no caminho certo. Não quer dizer que é aquele caminho que você vai seguir. Por quê?
eu tava ali com o curso de docinho gourmet, só que era uma estratégia simples. Tava gerando resultado? Tava. Mas se eu fizesse algo mais elaborado, eu poderia gerar muito mais resultado. Então a micro vitória indica que você está no caminho certo, mas não significa que você vai persistir naquele caminho para conseguir realmente ter a vitória, ter o sucesso que você busca. O que é o sucesso? Ele é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Pode ser que você falar, cara, se eu largar meu CLT, começar a trabalhar no digital e ganhar R$ 5.000, eu vou estar feliz e vou ter sucesso para mim. Pode ser o teu primeiro sucesso, tua primeira micro vitória. Pode ser, por exemplo, você fechar seu primeiro cliente, você vender seu primeiro produto. Então, a micro vitória são pequenas metas atingidas até chegar no sucesso. Só que na época eu não tinha esse conhecimento, eu não conseguia enxergar dessa maneira. E hoje eu percebo que não é que eu fracassei. O fracasso ele veio porque realmente eu desisti, eu parei com aquilo. Só que toda essa experiência que eu tive durante a minha jornada empreendedora, de outras coisas que eu fiz, elas me ajudaram no momento que eu estou hoje. Então, ao longo do tempo, você vai ter, sim, sucesso se você persistir e aprender com aquilo, né, com seus erros e acertos. A micro vitória vão mostrar o caminho, mas o tempo é o fator decisivo para você ter sucesso. Porque ao longo do tempo você vai acumular experiências, igual eu acumulei com a venda do docinho gourmet para afiliado, a venda do chinelo, venda de título Candeias, que eu rodei uma campanha no Google, caía pessoas interessadas em comprar, eu ligava para pessoas de diversas cidades e vendia o título. Depois pesquisa um pouco mais, se quiser saber sobre o Candeias, hoje eu não vendo mais. Mas tudo isso me ajudou com experiência em vendas, experiência em rodar uma campanha no Google, experiência em rodar uma campanha no Meta, experiência em eu ter que falar com o cliente por telefone, usar a minha persuasão, a minha venda para conseguir mostrar para a pessoa que fazia sentido ou não ela comprar aquele título, né, o título do Candeias, para ela poder participar de uma rede de hotéis e poder pagar um valor mais em conta. Então, N coisas me mostraram um caminho entre eu ter ou não sucesso. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado é com o excesso de dopamina também que você tem ao longo da jornada, porque quando trabalha no digital é muito fácil eu pegar aqui meu celular e ficar o dia inteiro no Instagram e falar que isso é trabalho. Então essa dopamina também ela vai te tirar do caminho do sucesso, porque em vez de você focar naquilo que realmente necessita, você vai acabar se distraindo pelo Netflix, pelo celular, por estar com a cabeça em outra coisa, né? Então, quando você começa a ter micro sucessos, às vezes você já vai ter aquela sensação de, opa, eu mereço aquilo, então eu mereço comemorar ficando 1 hora mais no Instagram. Eu mereço comemorar assistindo uma série. Só que são essas pequenas dopaminas que quando você tem esse pequeno sucesso, primeiro cliente, primeiro contrato, primeira venda, que às vezes você acaba se distraindo, que te deixa de lado, que deixa o sucesso, que você quer essa meta maior de lado. Então toma muito cuidado, porque eu já fui pego, né? Eu já analisei muito que, cara, eu fechei um contrato, 2, 3, 4 mil, fechei o contrato aqui. Então eu posso tirar hoje dia de folga, eu posso tirar hoje, agora eu posso aproveitar porque, tá ok, tá tranquilo, as contas estão pagas, mas não é por aí. Claro que você tem que tirar momento para você poder descansar, mas não é nessas pequenas dopaminas que é uma coisa rápida que você vai fazer isso. Então aproveite sim, né, o momento para poder comemorar com a sua família, com a sua esposa, mas comemorar de uma maneira correta. Cuidado com essas micro dopaminas também, que elas vão acabar te deixando de lado. E uma coisa que eu percebi é muito sobre ficar incomodado, né? E o estar incomodado, por exemplo, é estar inconformado. Eu não quero aquela realidade para mim. Então, quando você está incomodado com aquilo, você tende a gastar mais energia para buscar algo diferente para mudar. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui nesse apartamento, né? Meu filho está para nascer agora em março. A gente tá em dezembro e eu tô incomodado com o apartamento por conta do tamanho. Para uma criança são 2 quartos, um dos quartos eu uso como escritório, pode ver, tem um guarda-roupa aqui, só que esse cenário vai mudar, vai ser o quarto do meu filho. E eu tava incomodado com esse apartamento, comecei a buscar uma casa. Então, o estar incomodado faz com que a gente tome atitudes e que a gente se movimente, que a gente comece a buscar coisas diferentes, né? Então, quando você começa a ter micro sucessos, tome cuidado com a sua dopamina. Mas o principal meio de você realmente poder alcançar o sucesso é continuar incomodado com aquilo, porque quando você está incomodado, você consegue
seguir o seu caminho, para aí sim você poder atingir esse objetivo maior, que pode ser sair do CLT, trabalhar como autônomo, depois poder ter a sua equipe e não precisar dar satisfação 100% para os seus clientes, não precisar se incomodar com isso, de poder lançar teu curso digital, por exemplo, e você mesmo ser o seu principal fonte de renda, e não alguns clientes que, se você é autônomo e quer fazer essa transição também, porque são etapas de processo, etapas de vida que você vai passar. Eu não sei hoje o que você está passando, qual que é o seu momento de vida, mas quando você está incomodado com aquilo, esse incômodo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque vai fazer você se movimentar. Vou dar um exemplo. Eu estava incomodado com o mercado de CLT, eu comecei a trabalhar como autônomo. Beleza. Chegou um momento que eu pensei, cara, eu quero ainda algo a mais. Pô, eu posso sim continuar trabalhando como autônomo, tirar meus 5, 6, 10, 15, 20 mil reais, beleza. Só que eu ainda assim, trabalhando como agência, eu, Jonathan, como agência, prestando serviço para os meus clientes, vai chegar um momento que eu não vou conseguir focar tanto como eu gostaria para minha família, de eu poder me doar mais para minha esposa, para o meu filho que está para nascer, de eu poder fazer uma viagem talvez sem me preocupar tanto. Hoje eu tenho uma certa preocupação em, pô, eu não vou ficar 2 semanas parado, porque eu sei que isso vai me gerar dor de cabeça, isso vai me causar uma preocupação, porque não tem ninguém tocando. Então, a partir do momento que isso começou a me incomodar, eu pensei, cara, eu tenho que gravar conteúdo. Eu tenho que gravar conteúdo, primeiro, para conseguir clientes bons, né? Não que os meus clientes hoje não sejam, mas conseguir clientes melhores que consigam me pagar mais, para que eu possa contratar equipe, para que eu possa delegar e para que eu possa ter mais liberdade de tempo e poder viajar sem me preocupar. Ou seja, essa incomodação me fez tomar uma atitude de começar a gravar vídeo hoje. Essa incomodação me fez a atitude de começar a gravar vídeo e pensar em lançar um curso, lançar uma mentoria, de vender mais consultoria, algo que não vai precisar ter tanto operacional e poder focar mais na parte estratégica. Então, esses pilares vão moldando o seu sucesso. E esse sucesso ele é moldado ao longo do tempo, ao longo das experiências que você vai ter de acordo com a sua vida. E não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Isso leva tempo. Isso vai demorar até você descobrir um real problema que você quer solucionar. Ou quando você consegue descobrir aquele problema, você consegue solucionar de maneira rápida. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tinha um cliente, uma clínica odontológica. Quando eu comecei com tráfego pago, eu tinha que pegar o acesso da conta dele do Facebook. E, cara, eu fiquei 3 horas em uma call com ele, em uma reunião, com ele compartilhando tela, e eu percebi que era só colocar um e-mail em um campo específico dentro do Facebook para conseguir validar uma conta que não estava dando certo. Eu fiquei 3 horas. Só que hoje, quando eu vou fazer isso, eu consigo fazer em 2 minutos, porque aquele problema que eu tinha, eu tive que buscar uma solução. Quando eu consegui encontrar a solução por conta daquele problema de incômodo que eu tinha, ele foi solucionado muito mais rápido. Então, se eu fosse, por exemplo, pegar hoje a minha experiência com tráfego pago, vendas, tudo que eu tenho, tudo que eu passei ao longo da minha jornada, essa experiência faz com que eu poupe mais tempo, porque esse incômodo fez com que eu tivesse alguns problemas. Esses problemas me obrigou a buscar por uma solução. A partir do momento que eu tenho uma solução, eu consigo solucionar problemas semelhantes muito mais rápido, entende? Eu estou tentando desenvolver aqui uma linha, eu coloquei aqui mais ou menos uma base na tela para eu seguir um norte, mas claro, estou tentando desenvolver aqui uma linha mais de reflexão sobre as coisas que eu faço hoje, para que talvez se você estiver passando por algum momento difícil, algum momento que precisa refletir, possa assistir esse vídeo e te ajudar de alguma maneira. Mas quando você passa por esse momento um pouco mais difícil e desafiador, que vai necessitar de tempo, que vai ter essa incomodação, você vai ter que buscar por uma solução, cara, a partir do momento que você encontrar essa solução, vai ser mais rápido para você solucionar esse problema e até outros problemas semelhantes. Eu percebo que isso acontece muito comigo. Pô, tem um primo meu, cara, que é complicado, porque o cara, ele tem um problema, ele consegue solucionar muito mais rápido o problema. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um problema, eu vou quebrar a cara, eu vou pesquisar, eu vou voltar N vezes, e é difícil pra mim, me incomoda tanto que eu fico o dia inteiro pensando naquilo. Só que a partir do momento que eu consegui entender que deu uma virada de chave, cara, eu consigo solucionar muito mais rápido aquilo e problemas semelhantes, porque eu vi aquele problema de uma forma tão diferente, de diversos ângulos, que às vezes coisas que eu não tinha visto antes eu comecei a perceber, e problemas que foram sendo gerados depois eu consegui solucionar mais rápido, porque eu vi essa solução na hora que eu tentei resolver um problema específico. Eu não sei se eu estou conseguindo ser 100% claro, mas às vezes você perder muito tempo em tentar solucionar algo não é uma coisa ruim,
porque você vai solucionar problemas que às vezes nem existem ainda e que quando existir, você já enxergou a solução porque você quebrou muita cabeça. E o interessante é que uma coisa vai se juntando com a outra e que você consegue solucionar coisas muito mais rápido. Então, voltando aí ao assunto do vídeo, que é a questão das micro-vitórias, né, que eu estou tentando passar esse lado um pouco mais, talvez, filosófico, mas a micro-vitória, ela vem te mostrar que você está no caminho certo. O estar no caminho certo significa que ainda vai levar tempo, não significa que você nunca vai errar ou que você não vai encontrar nenhum problema, e que o problema, muitas vezes, ele vai ter a solução, só que a solução talvez demore. E por mais que ela demore e que isso que te incomode, é esse incômodo que vai fazer você se movimentar e esse movimento que vai fazer você ter o sucesso. Então, todas essas coisas, elas estão interligadas. Então, a parte do sucesso é suportar esse tempo de não ter sucesso, né? Mas fica tranquilo que com as micros vitórias vão mostrar o teu caminho e que você vai conseguir chegar lá. E toda solução, existe um problema, por mais que a solução ela seja uma solução dolorosa, porque tem coisas que são chatas, tem coisas que você vai ter que estudar, e isso é uma coisa incômoda. Pô, estudar uma parte extremamente técnica de um determinado assunto, muitas vezes não vai ser prazeroso, mas ela é a solução para um determinado problema, e a partir do momento que você soluciona aquilo, você consegue ter, cara, uma sensação de bem-estar tão grande. A mesma coisa quando você vai para uma academia, por exemplo, e você estava cansado, pô, não quero treinar, não quero, mas você vai lá, dá o seu melhor, sai da academia e, sabe, dá aquela respirada e pensa, cara, eu fiz o que deveria ser feito, eu tô com a sensação que eu fiz a coisa certa. E a mesma coisa quando você tá com um problema, sabe que a solução às vezes é dolorosa, só que tu precisa fazer aquilo. E o incômodo de buscar, pesquisar, e no final às vezes não encontrar a solução, e dá aquela sensação de tempo perdido, faz parte do aprendizado. Eu, por exemplo, muitas vezes eu fiquei o dia inteiro para tentar solucionar o problema. Eu pensei, cara, se eu tivesse feito, sei lá, gravado um vídeo, eu teria ganho muito mais do que isso. Só que eu só aprendi que não daria certo daquelas maneiras porque eu busquei. E faz parte. Tem vezes que você vai conseguir aprender muito em pouco tempo, tem vezes que você vai aprender pouco estudando por muito tempo e vai ver que é um tempo perdido. Mas isso é uma etapa necessária do seu aprendizado. Porque a partir do momento que você foca, estuda e consegue criar essas conexões entre diversos assuntos, problemas e soluções, você consegue ter o sucesso, chegar realmente àquilo que você almeja muito mais rápido. E quando você olhar para trás, analisando hoje as coisas que eu já fiz, é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa, porque tu pensa, cara, tudo isso que eu consigo, tudo que eu passei fez eu chegar até o momento que eu tô hoje. E o que eu faço hoje faz eu poder pagar minhas contas, de eu poder dar, sei lá, um berço bom pro meu filho, de eu poder pagar um plano de saúde para minha esposa, de poder contratar a hora médica para ela ter um médico do lado dela, para poder acompanhar na hora do parto. E isso tudo é uma coisa gratificante, né? Essas micro vitórias que foram me levando onde eu quero chegar. Para mim, antigamente, sucesso era eu poder largar o CLT, virar autônomo, pagar minhas contas e tá tranquilo, que é a minha vida hoje. Hoje, sucesso para mim é o quê? Eu poder comprar uma chácara, um sítio grande, por exemplo, e eu ter uma previsibilidade financeira boa, ter um valor investido, poder pagar um plano de saúde extremamente top para minha família, poder ter quantos filhos Deus mandar sem me preocupar com o financeiro, e eu poder viver uma vida mais leve. Ou seja, o meu sucesso ele foi mudando conforme eu fui atingindo essas metas. Isso é algo muito natural, porque conforme a gente está evoluindo, a gente busca algo diferente. Antigamente, sucesso para mim poderia ser viajar ao mundo, ganhar muito dinheiro e comprar bens materiais, né? Gurizão, não pensava direito sobre a vida, sobre a realidade, sobre a família. Hoje não. Hoje é eu poder construir minha família, poder entregar algo bom para eles, de eu poder ver o meu filho quando ele nascer e não me preocupar com, cara, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho a preocupação de, pô, perdi um cliente, ou eu tenho que pagar uma conta, algum imprevisto que teve, igual já teve situações que quando a gente não tinha um plano de saúde, eu consegui arcar, por exemplo. Então a sensação de eu tenho essa estabilidade de poder falar o dane-se, né, para situações que às vezes que acontecem e que você não precisa engolir a seco aquele problema, porque você tem essa autonomia de eu poder realmente escolher o que eu quero e poder entregar o melhor para minha família. Hoje, isso é sucesso para mim. De eu poder ter, ali como eu disse, um sítio, uma chácara, eu ainda não tenho o que eu estou buscando, ter essa reserva financeira para que se acontecer qualquer imprevisto comigo ou com a minha família,
com alguns parentes, amigos, eu poder ajudar, por exemplo, igual hoje eu ajudo algumas pessoas. Isso é sucesso para mim. E principalmente de eu poder entregar o melhor para minha família e não me apegar mais tanto a bens materiais e a gente poder ter uma vida muito mais tranquila. E é o que eu busco, é o que eu almejo e é onde que eu estou caminhando. A partir do momento que eu sei qual que é o meu objetivo, onde que eu estou, onde que eu quero ir, isso é sucesso. E eu vou saber as coisas que eu vou poder ter no momento e as coisas que eu não posso. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que esse canal aqui bata aí 1 milhão de inscritos e chega aí uma casa de aposta que está querendo fazer alguma parceria. Eu vou pensar, nossa, 1000 vezes antes de fechar qualquer parceria, analisar realmente ali a empresa, se faz sentido, se não faz, se eu ver que é uma coisa totalmente fora dos meus valores, eu vou deixar de lado, porque eu sei o objetivo que eu quero, a vida que eu quero ter, a pessoa que eu quero me tornar, e a partir do momento que chegar más influências, vamos dizer, dentro de oportunidades que aparentam ser oportunidades, só que são oportunismos, são falsas oportunidades que chegam até você e que, se você aceitar, talvez vai mais te incomodar do que realmente ajudar, isso vai te distanciar daquilo que você busca. Então, é onde começa a ter o fracasso, né? Porque você começa a aceitar coisas que não estão de acordo com os seus valores. E para mim isso é o fracasso. E você ir contra aquilo que você acredita, mas aceitar por questão de dinheiro, né? Só porque vai ganhar um pouco mais. Aceitar por questão de um prazer imediato. Aceitar por N coisas, mas que é contra a sua essência. Então, o fracasso não é quando você não conseguiu atingir o sucesso ainda, mas é quando você toma uma determinada decisão que vai contra a sua essência, aquilo que você acredita, contra os seus valores. E quando você sente que você tomou uma decisão errada, que chegou a marcar a sua alma, que chegou realmente a marcar o seu interior, cara, repense sobre aquilo, né? Ainda dá tempo de poder mudar, de ser transparente, de poder tomar uma decisão nova e voltar para o caminho que você tinha decidido, podendo ser N coisas, né? O ser humano ele é muito tentado a fazer coisas que são contrárias àquilo que é bom. Mas isso aí já é um papo para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso, se você tiver passado por muitas situações e que você pensa, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Reflita sobre essas micro vitórias. Reflita sobre o que eu falei aqui em relação a tempo, em relação ao incômodo. Porque são coisas que eu passo continuamente e quando eu olho para trás, nos meus 4, 5, 6 anos, né, que eu passei entre o mercado CLT sendo autônomo e hoje buscando algo diferente também, eu vejo que tudo isso faz muito sentido para mim. E eu pretendo trazer mais conteúdos voltados a isso, sobre a minha rotina, sobre coisas que eu passei, para poder ajudar mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para ti, dá um like, curte aí, compartilha com seus amigos, comenta se você está gostando, se tem algum tema que você gostaria que eu falasse um pouco mais. Espero que tenham gostado desse vídeo, dá um like, compartilhe e até a próxima.